Mais um vídeo, eu sou a Sara da Abelhita e hoje trago comigo a nova edição da máquina Big Shot Plus. Tal como eu vos prometi quando fiz a promoção da prenda Dia da Mãe para ajudar a todas as supermães a terem o presente perfeito, agora partilho convosco o unboxing da máquina. Como vocês já viram no vídeo de promoção, a máquina não foi oferecida com a caixa, porque era um presente especial, então quiseram fazer-me um embrulho todo catita. Mas este embrulho todo catita tem exatamente lá dentro tudo o que traz dentro da caixa, com exceção dos esferovitos e a própria caixa. Mas não falta nada aqui, por isso eu vou fazer o unboxing. Visto? Imaginem vocês no domingo a fazerem o vosso unboxing do vosso presente ideal. Eu não gosto de inventar nada, porque gosto de reaproveitar tudo. Então vou cá tirar a máquina, que é toda catita, tão gira. Então, com a máquina vem a própria máquina em si, não é? Como vocês já sabem, por questões de transporte, a máquina não traz a manivela montada, está cá, não traz montada. Traz este suportezinho que eu aconselho vocês a não deitarem fora. Este suportezinho, para quem passou despercebido, este suportezinho aqui, ele vem para proteger este ferrinho que faz parte da manivela, que é o que faz a magia acontecer lá dentro. Eles te põem esta proteção e eu aconselho a vocês não deitarem fora, porque se por algum motivo precisarem levar a máquina para algum workshop, é muito fácil vocês tirarem a manivela e a transportarem assim. E assim, com esta proteção, protegem não só a máquina, como protegem os trollers de transporte ou os sacos de transporte, o que vocês usarem para transportar a máquina. Acredito que vocês não vão guardar os esferovitos, por isso, para transportar a máquina sem os esferovitos e de forma a proteger quer a máquina, quer o local onde a vão transportar, esta coisinha de plástico, esta proteção é muito importante. Por isso, eu guardo as minhas proteções todas, porque pronto, ficam todas catitas a combinar com as cores das máquinas. Por isso, aconselho a vocês a guardarem também. Portanto, vem a máquina, tem aqui um plásticozinho a proteger a palavra Sizzix. Tem aqui a garantia, que eu aconselho, depois de vocês abrirem a máquina, a irem visitarem o site da Sizzix e registarem a vossa máquina por causa da garantia. O número de série da máquina está aqui. Aqui, quando eles pedem o número de série da máquina, aparece aqui por baixo. Por isso é aqui que vocês devem procurar informação, introduzir no site para que fiquem com a garantia da máquina. Qualquer problema que tenham com a máquina, a Sizzix tem a política de vos devolver a peça em si. Imaginem que avaria qualquer coisa na máquina. Estas máquinas, com a perfeita utilização, sendo usadas corretamente, têm tudo para durar uma vida inteira. E por isso eu tenho uma minha primeira Sizzix, que ainda era preta e cor-de-rosa, que já tem à vontade uns 12 anos e ela nunca teve problema nenhum e sempre a usei. Mas se por acaso às vezes houver um acidente qualquer e danificarem uma manivela ou uma coisa qualquer aqui dentro da máquina, vocês mandam um e-mail para a Sizzix, que eles respondem sempre e dão sempre a melhor solução para a situação. Portanto, é importante vocês registarem a máquina no site da Sizzix com o número de série que se encontra debaixo da máquina. Portanto, com a máquina, dentro da caixa tem a máquina, vem à parte a manivela, e a manivela é muito gira, porque tem
o douradinho destes losangolozinhos dourados também, que este design vai chamar, vai fazer a ligação com aquela máquina Big Shot normal que eles lançaram no final do ano de 2017, que era verdinha, também tem com estes losangos, por isso vem na lógica das formas geométricas. Traz a manivela, que é muito fácil de encaixar, eu já vos vou mostrar. Traz um parafusinho, que aqui está ele, este parafusinho. Traz esta borrachinha, traz, por isso então, o parafusinho, não é? Traz a borrachinha. Traz esta anilhazinha, não sei se é assim que se chama, mas se não for peço desculpa. E traz também uma chave, ou seja, tem tudo o que vocês precisam para montar a máquina. Então, como é que se monta isto? Muito fácil. Primeiro, viramos a máquina assim, para ser, assim, não precisamos fazer esta viragem tão direita, não é? Basta inclinar a máquina um bocadinho assim para nós. Se eu não estivesse a gravar, bastava inclinar a máquina assim um bocadinho para mim, que já é suficiente. Mas como eu quero-vos mostrar, sem dúvidas, vou colocá-la assim. Tiram esta patilhazinha, né? A patilhazinha de segurança, e depois o que vão fazer é colocar a manivela neste quadradinho. Alinham o quadradinho, este quadradinho com este quadradinho, e colocam a manivela. Já está, super fácil, já está lá. E agora, para prender a manivela, para ela não ficar solta, também é muito fácil. Colocam esta anilhazinha ali, assim, pronto. Agora, em vez do parafuso, apontamos ali assim, ele já está apontado. E depois, com esta chavezinha, encaixamos ali no parafuso e rodamos. Como veem, é muito fácil, ela não oferece resistência. Quando começar a oferecer resistência, é sinal que está a ficar pronta. Não devemos insistir muito, porque podemos correr o risco de moer o parafuso. E como eu já vos disse, se precisarmos transportar a máquina, é muito mais fácil transportá-la sem a manivela. E então, quando oferece resistência, paramos, é sinal que está, para não moer o parafuso, para ficar disponível tudo direitinho para uma próxima vez que precisamos tirar a manivela fora. Depois, para que não fique aqui o parafuso à mostra, tem esta borrachinha cor-de-rosa que se coloca ali. Posso-vos dizer que perdi a minha verdinha e estou um bocadinho triste, mas pronto, também não vou mandar um e-mail à Sizic só por causa da borrachinha, mas se calhar se eu mandasse eles mandavam-me. Perdi a borrachinha dali, por isso tenham cuidado para não perderem as borrachinhas também. Depois eu guardo normalmente a chavinha de colocar a manivela e a proteção no mesmo local, no local onde eu saiba que está lá, para quando for necessário transportar a máquina, transportá-la com isto. Se quiserem, podem com uma fita cola ou qualquer coisa assim, desde que não vos incomode, que nem pese muito, podem colar aqui assim por baixo da máquina e fica sempre lá. Pronto, é uma sugestão. Depois, a máquina está montadíssima, com a manivela perfeitamente a trabalhar. Vamos fazer o seu ensaio, que é, vamos tirar-lhe a garantia, tirar a etiqueta da garantia para guardar. Cortamos a etiquetazinha da garantia, isto devemos guardar e ir ao site para registar. Cortamos aqui o plásticozinho. Este plásticozinho, quando às vezes nós com as mãos transpiradas, ele começa, este plásticozinho não, esta parte aqui que é muito mais macia para não nos magoarmos, se às vezes com as mãos transpiradas ele começar a ficar sujo, limpa-se muito bem com um Dodot ou com o líquido da louça, peço desculpa, com Ajax, o líquido de limpar os vidros, ele sai muito bem. Depois, com a máquina, ela traz sempre as suas placas.
As placas que traz são as plataformas para trabalhar com a máquina, com os diferentes cortantes e umas placas de corte. Por isso, vêm as placas de corte, que são estas duas transparentes, elas estão coladinhas, uma, duas, okay? Traz um livro de instruções que vos vai dizer exatamente aquilo que eu vos expliquei para colocar a manivela. Tem várias línguas, pronto. Explica como funcionam as placas com os vários cortantes que existem e tem as várias plataformas. Esta plataforma, que é a plataforma base, não é? Que isto é possível, se por acaso se estragar, é possível comprar adicionalmente só a plataforma. Esta é a 660583, que é a plataforma base, que é mais gordinha, que se usa com as placas de corte, as duas placas de corte e com as plaquinhas de embolsing. Depois, com esta usamos com os cortadores Sinelites, aqueles cortadores Sinelites que têm uma basezinha de plástica, e este com todas as plataformas A e a B, junto com a base, mais as placas de embolsing, usamos para os Sinelites normais, os Sinelites que são mesmo só o araminho. Portanto, estas bases não são bases de corte, ok? São plataformas para apoiar o tipo de cortante que nós estamos a utilizar. As bases de corte são estas grandes. Uma sugestão que eu vos dou, que eu uso regularmente como princípio, eu tenho por hábito poupar estas placas, porque são maiores e como tal são mais caras, e trabalho com a máquina com as placas de corte pequenas, ou seja, eu tenho a máquina disponível e corto todo tipo de cortantes nela, os cortadores Bigs, os XL, os L, os cortadores Sinelites, e também, claro, faço as texturas. Aliás, a grande mais-valia do meu ponto de vista desta máquina é o seu formato A4, que é o formato europeu e que permite trabalhar com as texturas A4, e nós muito facilmente conseguimos fazer trabalhos muito mais interessantes, muito mais bonitos com as folhas A4, ou seja, uma folha básica A4 branca, ou cor-de-rosa, ou básica, ou florida com textura, fica assim uma coisa um bocado esquisita, mas se for florida, básica, lisa, com uma textura A4, sem precisar fazer qualquer tipo de corte, ficamos lá com um papel muito diferente. Por isso eu acho que uma das grandes mais-valias desta máquina é o seu formato A4, que é standard europeu. Depois, uma outra mais-valia que ela tem é que ela é muito mais forte. Eu não arrisco a dizer quantas vezes, porque não sei de cor, mas sei-vos dizer que esta máquina tem muito mais força a nível de corte do que a Big Shot normal. Por exemplo, para a Big Shot normal, quando existem aqueles cortadores Sinelites que são muito detalhados, nós costumamos usar uma placa própria, que é a placa de precisão. Esta placa de precisão, que é esta, é usada para obter melhores resultados nos cortes com muitos detalhes. Ela só existe este tamanho, e só existe este tamanho porque ela só é necessária utilizar com a Big Shot. Na Big Shot Plus não existe essa necessidade, porque a força que a máquina tem ao fazer o corte é muito superior à Big Shot. Como tal, dispensa a utilização desta máquina. Portanto, isto é outra das suas grandes vantagens, para além da sua capacidade de corte de todos os tipos de cortantes, incluindo os plus, não é, que são os grandes. Então, o que eu faço como a maior parte dos cortadores que eu uso, isto no meu caso, não é, porque uso muito papercraft, nos cortadores que eu uso, a maior parte dos cortadores que eu uso são pequenos, são Sinelites,
por exemplo, ou cortadores bigs que são pequenos, e eu uso-os nesta máquina, mas com as placas pequenas, porque dessa forma otimizo as placas, poupando as placas grandes apenas para os projetos com um cortador XL, por exemplo, ou com os cortadores da Plus, que são grandes, e uso estas com os bigs e com os sinolitos. É possível utilizar, é muito fácil, basta colocar assim, não é? E dá-se a manivela e funciona naturalmente como todas as máquinas e como se fossem as placas grandes. Ele tanto funciona com as grandes como com as pequenas, desde que a placa de corte tenha a capacidade do tamanho do cortante que nós queremos usar. Posso exemplificar, por exemplo, aqui vou usar, por exemplo, este cortante. Por exemplo, este cortante da Lisa Jones, que é um cortante relativamente recente, é agora do capítulo 2. Este cortante, vou cortá-lo nesta máquina, e para poupar as placas grandes, vou usar uma das placas pequenas. Portanto, isto é um cortador Bigs, logo não preciso usar estas placas. Vamos tirar. Vamos pegar num bocadinho de papel, não sei se este dá para o tamanho, dá. Olha, nem preciso fazer o corte, não é? Porque vai sobrar e a máquina tem espaço para isso. Faço o sanduíche, não é? Uma placa por baixo, outra placa por cima, sanduíche normal e o papel, não é? A parte que corta fica para cima, para o sítio, já sei que é aqui que vai fazer o corte. E fechamos a sua sanduíche, colocamos na máquina alinhado, damos à manivela e está cortado. Está cortado, está feito o corte na perfeição e usando as placas pequenas. A vantagem desta máquina, que eu vos disse relativamente às texturas de tamanho A4, é fantástica. Vamos já fazer aqui um exemplo. Vamos pegar numa folha de papel normal, branca. Uma folha branca normal. Vamos pegar, acho que ele tirou duas, exatamente, vamos só ter uma. Pegamos numa placa de textura A4, por exemplo esta dos pontinhos, que é um must have. Estas placas dos pontinhos é muito bonita. Ela encaixa perfeitamente no mesmo tamanho da nossa folha A4. Fechamos, colocamos a base, colocamos uma placa de corte, colocamos a textura já com o papelzinho lá dentro, não tem nada que saber, e colocamos a outra base de corte. Tudo alinhadinho, damos a manivela e sem muito esforço e bastante rápido, conseguimos transformar uma folha A4 básica numa folha A4 texturada. Uma folha básica, lisa, e uma folha texturada. Bem, como é diferente, como fica bonito. Todo o papel assim permite-nos, dá-nos muito mais possibilidade de fazer projetos maiores com este tipo de formato. Por exemplo, envelopes. Podemos fazer todo o envelope texturado, o que é muito bonito. E pronto, está feito o batismo da máquina. Já experimentámos fazer um corte. Já experimentámos fazer uma textura e é um must-have deste novo ano. Tem todas as funcionalidades da cinzenta, só que tem uma cor fantástica. Por isso eu adoro esta máquina, tem a minha cor, eu adoro cor de rosa. E vai ficar aqui muito bonito no meu craft room e tenho a certeza que eu vou usar muitas vezes. E vocês vão ver, ok? Espero que gostem e até um próximo vídeo.